Uma boa noite a todos. Uma boa noite também aos que nos assistem pelas redes sociais. A leitura da noite de hoje, de Fonte Viva, do Chico Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz assim: ouçamos. E logo o chamou. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como um apelo do cristianismo ao mistério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente de adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Neste sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lições cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Boa noite a todos, quem está aqui presente, quem nos assiste pelas redes sociais, e boa noite à espiritualidade que está presente também. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz para louvarmos e agradecermos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Criador. A espiritualidade bondosa que está presente com a gente. Muito obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa disposição de estarmos aqui te bendizendo e te agradecendo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui vivendo essa encarnação. Obrigado, Senhor. E por caridade nos conduza sempre no caminho do bem para que possamos nos melhorar. E agradecidos rezamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Hoje nós temos a alegria de receber o senhor Aramis, que vem de Florianópolis, trazendo a explanação de hoje de muito longe. Ele vem do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O assunto é Sermão do Monte. E nós vamos vibrar para que ele possa nos trazer tudo que preparou com muito carinho e que nós possamos pôr em prática. Seja bem-vindo.
Caros irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, nos dilate a capacidade de expressão, de compreensão, para que ao término da nossa reunião possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Cumprimentando os presentes, também cumprimentamos nossos irmãos que nos assistem pelas redes sociais ou que assistirão em outro dia. Que a paz esteja conosco. Agradeço a toda a família Allan Kardec pela oportunidade que me dá de vir estudar com vocês. O que a gente veio fazer aqui é estudar, todos nós precisamos estudar. E o Feijão, como ele faz todo ano, ele escolhe um tema para o mês de dezembro, e foi o Sermão do Monte. Acredito que já teve uma reunião, alguém abordando, e a nós tocou falarmos a respeito de os misericordiosos. Mas antes de falar dos bem-aventurados misericordiosos, tem alguém que é a primeira vez que vem a um centro espírita aqui ou não? Todo mundo já foi em algum centro espírita. Como eu vejo muitos rostos aqui, acho que deve estar fazendo um ano que eu vim aqui, e vi muita gente nova. E eu sempre faço 4 perguntas para iniciar os nossos trabalhos. E essas 4 perguntas vocês devem responder para vocês. Aqueles que já responderam no passado, reafirmam. Mas quem não respondeu, que está lá e veio pela primeira vez, sejam o mais verdadeiros possíveis com vocês, que não é para mim que vocês vão responder. Vocês têm que responder para vocês. A primeira pergunta é: quem sou eu? Se vocês estivessem passeando lá na praia, caminhando na areia, e alguém perguntasse: quem é você? Você ia dizer: eu sou filho do João e da Maria, eu sou pintor, eu sou padeiro, eu sou engenheiro. O que vocês iam responder? Acredito que nenhum de vocês ia dizer: eu sou um espírito filho de Deus. Que é o que nós somos. Um espírito filho de Deus. Temos esse nome hoje: João, José, Maria, Beatriz, e os nossos pais deram o nome para nós nos comunicarmos aqui. Mas nós já tivemos muitos outros nomes em outras jornadas. Na verdade, nós somos um espírito, e é importante saber que somos um espírito imortal. Porque se nós não tivermos essa consciência de que somos imortais, o nosso dia a dia fica complicado. Que eu começo a viver como se tudo fosse terminar amanhã. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, na mesma linha, é: da onde eu vim? Onde eu vim? Tem muitos espíritos que gostariam de dizer assim: eu vim do nosso lar. Todo mundo quer vir ou voltar para o nosso lar. Mas o nosso lar é só uma cidadela no plano espiritual, como existe uma infinidade de outros. Tantas quantas existem aqui na Terra, existem no plano espiritual. Nós viemos, então, do mundo espiritual. É importante a gente saber que eu vim do mundo espiritual, de uma outra dimensão. Isso é importante para nós sabermos. E aí, a pergunta que nós deveríamos fazer todo dia pela manhã ao acordarmos: o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Poderia perguntar até por que eu estou aqui no Brasil. Poderia ter nascido lá na China. O que eu estou fazendo aqui? Porque se você não souber o que está fazendo aqui, imagine a dona de casa acorda de manhã falando materialmente. E ela não sabe o que tem que fazer. Não sabe que tem que lavar roupa, que tem que fazer comida, que tem que fazer isso. Como é que vai ser o dia dela? Vai ser terrível, ela não sabe o que vai fazer. Agora imaginemos nós, enquanto espíritos encarnados. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que saber. E poucas doutrinas filosóficas nos explicam. A doutrina espírita explica de uma forma bem simples: eu estou aqui para evoluir. Não estou aqui para consertar ninguém. Eu estou para evoluir. Tudo que vai acontecendo em volta é com esse propósito: nós evoluirmos e aprendermos a lição sublime do planeta, que é a matéria amor.
E a última pergunta é: para onde eu vou depois que essa carcaça, esse instrumento de trabalho, não servir mais, ela perecer? Para onde eu vou? Porque eu sou um espírito imortal. Eu não vou ficar lá no cemitério ou não vou ficar lá onde for cremado esse corpo. Eu vou seguir. Para onde eu vou? Isso é importante a gente saber. Com certeza, todos nós aproveitaríamos melhor a presente reencarnação se nós fizéssemos essas perguntas todo dia. Opa, porque daí a gente fica mais ligado. Porque talvez essa aqui seja a primeira reencarnação que nós sabemos que nós somos os gestores da nossa vida. Deus não joga dado. Se nós estamos nessa situação aqui, tem uma razão, e uma razão justa de ser. Quando eu souber isso, fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo. Feito essas primeiras 4 perguntas, vamos ao nosso tema, que é bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A que João estava se referindo? A chegada de Jesus. E o ano Domini, o ano inicial da era cristã, já se perde no tempo, nós já esquecemos. Aconteceu. Quem que chegou no ano Domini? Foi Jesus. Em que situação ele chegou? Corrupção, crimes, violência, desregramento de toda a ordem. Passaram-se 2000 anos, hoje tem corrupção, tem desordem, tentamos legalizar aborto, não mudou muito, né? Passou 2000 anos, a lição viva que nos foi dada, muitos de nós estávamos lá, recebemos essa informação, estamos 2000 anos, tá? E ainda os erros permanecem. Continuamos do mesmo jeito. Porque nós ainda estamos olhando Jesus como uma figura emblemática. Quando nós deveríamos perceber assim: peraí, esse Espírito que nós chamamos de Jesus, enviado por Deus, que, como diz João, é a verdadeira luz, ele veio trazer uns ensinamentos. E nós sabemos tudo de Jesus, até os ensinamentos decorados, mas ainda não aprendemos a vivenciá-los. E nem tentamos, às vezes. Às vezes a gente nem tenta vivenciar. Porque a gente tinha que pensar assim: nós não vamos virar amanhã espíritos superiores. Não, nós somos espíritos inferiores ainda. Todos nós. Aqueles que estão estudando a doutrina espírita já aprenderam que existe, na Igreja Católica eles já falam do anjo da guarda, mas dão poucos detalhes. A doutrina espírita explica quem é o anjo da guarda. Aqui, para nós cuidarmos do corpo material, nós vamos na academia, contratamos um personal, pagamos para manter o corpo mais saudável possível. E é importante, devemos continuar fazendo. Mas nós temos um personal espiritual que é o anjo da guarda. E não o consultamos. Esse anjo da guarda, ele é um espírito de ordem superior. Nós somos espíritos imperfeitos, ele é espírito superior. O que significa ser espírito superior? Ele não está sujeito às vicissitudes da matéria. É esse personal que nós temos ali. Aí eu pergunto, não precisa ninguém responder: quem hoje de manhã, antes de iniciar suas atividades rotineiras, fala assim: ô meu anjo da guarda, eu vou para mais um dia de labuta, me ajuda, me fortalece, está ali à disposição. Eu falei com ele, e ele está o tempo todo. E não está porque a gente é bonzinho, porque é carente, não.
Ele está ali porque é uma lei divina. Todos os seres encarnados têm um anjo da guarda. Todos. Poucos de nós nos valemos disso. Às vezes a gente até fala, os mais antigos, dizia que o teu anjo da guarda te protege. Hoje eu escuto muito pouco falar isso. Eu lembro que minha madrinha, minha avó falavam isso. Hoje a gente não escuta mais. Mas nós somos espíritos, nós estamos estudando, está lá no livro dos espíritos, que eu tenho assim, e eu não converso com ele, não trato com ele. Vê? Uma coisa assim, daí, aí ele diz assim, mas está tão difícil a vida. Mas está difícil porque você não está pegando os atalhos, as orientações que tem. O fato só de eu perguntar para o anjo da guarda, oi, me dá uma força hoje, vai tirar os desafios que eu tenho que vencer? Não, não vai tirar. Os desafios que nós tivermos que passar, teremos que passar, porque esses desafios significam a minha evolução, o meu crescimento. Só que eu vou passar de uma maneira mais tranquila, mais serena. Então, daí fica, opa, melhor. Vamos ver uma história para a gente entender como é que se deu a misericórdia. Isso ocorreu há um tempo. Uma senhora estava em sua casa, um dia frio, chuvoso, e ela estava ali sozinha. Não tinha ninguém por ela. Os filhos já tinham seguido a vida e não davam muita atenção para ela. E ela estava ali naquela casa. Imaginem vocês a cena de uma pessoa sozinha, numa casa, um dia de chuva, adoentada, morando ali sozinha. E assim essa mulher morava ali. Determinado dia, passou um médico, um jovem médico, vamos chamar ele de João. João passou ali e viu essa mesma mulher com dificuldade para colocar para dentro da casa dela um saco de comida, de compra que ela fez, um saco de compra para levar lá para dentro. Ele percebeu aquela cena, foi lá, ofereceu ajuda, a mulher aceitou, que não estava conseguindo. Imagina uma pessoa fraca, carregar essa sacola, aceitou. E ele entrou com ela na casa. Quando ele entrou, ele viu a casa toda bagunçada, mal cuidada, suja, louça por cima da pia, da mesa. Ele acomodou e ofereceu para a mulher para ajudar a ficar ali um pouco. Ela aceitou e ele começou a limpar a casa. Ajudou tudo. A mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar e agradecer. Não se preocupe, eu estou aqui para lhe ajudar, vou ficar. Foi, ajudou. No dia seguinte, ele chamou um médico. Ele percebeu que a mulher estava doente, chamou um médico, e o médico veio e constatou que ela tinha uma doença grave. E ele continuou ficando com a mulher, cuidando dela. Quando ele ficou mais um dia, mais dois, a mulher me deu uma fortalecida, melhorou, pegou ânimo. E foi lutando, foi lutando. O médico, aquele que indicou a medicação, que ela foi fazendo, essa mulher melhorou bastante. Bem, e daí, o rapaz, nesse tempo que ficou lá, a mulher começou a considerar ele como se filho fosse, e o convidou para morar com ela. Ele aceitou e ficou morando. Passaram-se mais alguns anos, a mulher voltou à vida normal, depois veio a desencarnar. Mas nesse período que ele ficou lá, a mulher tomou um outro ânimo, um outro gosto da vida. O que ele usou, aquele rapaz? Ele se sentiu muito bem, porque ele foi útil. Ele viu fazer alguma coisa que deu resultado. Ele usou de misericórdia. Quantas vezes nós vemos alguém, nós queremos muito fazer aquele auxílio que dá estardalhaço, que todo mundo viu. Ah, ora nisso, foi lá, levou isso, levou aquilo, botou no rádio. Ninguém ficou sabendo dessa história do João. Depois, quando a comunidade viu, aquela mulher começou a melhorar, ele foi referência, ele foi exemplo, e outras pessoas da comunidade começaram a atender outras pessoas que estavam doentes, auxiliar. Na nossa comunidade,
quanto nós enxergamos de pessoas dessas que às vezes precisa só de uma mãozinha para dar um up. Mas a gente vê ela cabeça baixa, às vezes não endereça nem um sorriso, não dá nenhum abraço. Hoje eu conversava com as pessoas a respeito do poder do abraço. E eu falava que as pessoas que regulam com a minha idade, assim, já jurássico, assim, ele riu, Olívia. Não, nós não aprendemos, principalmente os homens, nós não aprendemos a abraçar. Eu não lembro de meu pai, porque meu pai era um homem bom, dele ter dito um dia assim, você deve abraçar as pessoas. Nós não fomos ensinados a abraçar. E um abraço, às vezes, salva uma alma. Por que nós não exercitamos em casa? 4 pessoas, marido, mulher, filhos, ou as pessoas que estiveram lá, ao levantar de manhã. Ei, não vamos só dizer bom dia, vamos dar um abraço. Olha a diferença que vai fazer. Isso é misericórdia. E a gente fica na dúvida. Será que eu faço? Devo fazer? Década de 50. Cidade de São Paulo. Um trabalhador espírita. O nome dele não vou citar, que eu não lembro, vai estar no livro O Espírito de Verdade, a história. Ele está andando na rua, pá, um tiro vem e acerta, ele está com o evangelho na mão. Está carregando no peito, sim, tem pessoas que gostam de carregar, que nem carrega, assim, e a bala bateu no evangelho, não atirou, não perfurou, o evangelho caiu. Nisso, o pessoal já viu que tinha sido um rapaz que estava do outro lado da rua, que o rapaz veio desesperado, branco, pardo, me desculpe, foi um acidente, ele disparou sem querer. Pegou, mas os policiais já chegaram ali, prenderam aquela coisa toda. Nisso, o rapaz que levou o tiro se recompôs, disse, espera um momento, vamos abrir o evangelho e vamos ler. E ele caiu para ele, no capítulo 10 lá, bem-aventurados os misericordiosos. E ele leu para que todo mundo ali visse. Quando ele terminou a leitura, aquele rapaz que falou que foi um acidente, falou, eu estava ali de tocaia para matar o meu irmão que logrou uma herança. Olha como é que funciona esse pai. Ele leu, simplesmente ele leu uma página do Evangelho, numa situação que acho pouco provável que um de nós teria essa presença de espírito. Não, nada de prender, não, o rapaz disse que foi um acidente, não vou ler. E aí lê uma página, não faz sermão nenhum para o rapaz, e o rapaz confessa qual era a sua intenção. Era matar o irmão que tinha logrado ele numa questão de herança. Nessa questão do Sermão do Monte, falando da misericórdia, tem um momento que Mateus registra assim, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Depois, na sequência dessa conversa que Jesus está falando, é a hora que Pedro vai para Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 7 vezes? E que daí Jesus vai dizer, não, 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoarmos todas as ofensas, quantas vezes nos forem perdoadas. Para quem faz bem o perdão? Todo mundo já, todos os psicólogos falam, não, o perdão faz bem para a gente. E realmente, o perdão faz bem para a gente. Mas por quê? Nós sabemos por que faz bem para nós? Porque, vamos ver, todos aqui, tenho certeza, acreditam em Deus. E esse Deus é justo. Então, qualquer um de nós que infringe alguma lei, seja de que forma for, seja eu ofendendo ela, seja eu matando aquele outro, seja eu roubando lá,
eu assumi esse compromisso com a lei divina e vou ter que reparar um dia. De alguma forma, que não interessa nós abordarmos aqui agora, mas um dia isso vai acontecer. Então, quando alguém me ofende, eu perdoar significa eu não guardar rancor, eu não sentir mágoa. Eu não tenho que fazer justiça para as pessoas, não fui encarregado de ser juiz aqui na Terra. Porque tem um detalhe que a gente esquece. Tem injustiça aqui na Terra? Tem. De monte. A gente apontaria um livro, mas não tem nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado. Ou Deus não seria Deus. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou importante. Eu sou filho de Deus e Ele é perfeito, não fez nada errado. Então, não, Deus errou, ora a mim está sendo injustiçado. Não. Nenhum de nós, por qualquer mazela que estejamos passando, não é uma injustiça. Nós podemos ainda não conhecer a razão por que passamos por isso, mas não somos. Então, outra coisa que a gente tem que marcar. Eu tenho mais 4 minutos, vamos lá. O feijão é um pão duro, não sei se vocês sabem. Ele diz, Ana Missa, tem 30 minutos. Não, deixa de mão de vaca, pelo mínimo 40. Pede um tema desse e dá 30 minutos. Não, eu falei, está escrito. Tá? Nesse capítulo do Evangelho lá, ele fala de reconciliação com os adversários. Quem é meu adversário? Meu adversário é meu irmão. É meu irmão, gente. Será que eu tenho certeza que quem aqui é Catarina, quem é gaúcho? Tem alguém que aqui da Balneário Gaivota, que é nascido aqui ou não? Não. Quem é gaúcho aqui? Gaúcho não. Agora imagina, faz de conta só que eu sou daqui, da Gaivota. E vem os gaúchos vêm pegar minha praia aqui. Eu tenho que gostar do gaúcho, não adianta. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. E eu estou falando só para brincar, mas aí a gente pode pensar do chinês, do americano, do haitiano. Somos todos irmãos. E nós nos ofendemos. Nós nos ofendemos dentro de casa. É esse o meu adversário, eu tenho que me reconciliar com ele. Imagine agora, só na cabeça, imagine uma coisa grave. Você faz um mal muito grave para alguém. E a pessoa fica muito sentida, com muita raiva de você e desencarna. O que ele vai fazer? Esqueceu? Não. Ele vai me cobrar a conta. Quem quiser ver uma história bonita, livro O Céu e o Inferno, caso da senhorita Júlia. Processo obsessivo grave. Tão grave que a ponto de aquele espírito obsessor se valia das energias que os médios tentavam dar passe nele, ele que se fortalecia. Até que apareceu Erasto. Opa, nós estão conduzindo mal esse processo obsessivo. Então, os nossos adversários, se eu não me acertar com ele aqui, enquanto estamos a caminho, eu posso estar arrumando um obsessor. E também eu posso ser obsessor. Na verdade, a gente também é obsessor. Não pensa que só os outros são obsessores. Nós também somos obsessores. Às vezes, nós somos obsessores do nosso marido, da nossa mulher, do nosso filho aqui, enquanto encarnado. Então, vamos reconciliar com os adversários. Sacrifício mais agradável a Deus. Subir 300 degraus de joelho. É bom para um ortopedista, para alguém que vai fazer, depois tratar, fazer a fisioterapia com você. O sacrifício mais agradável a Deus é vencermos as nossas mazelas. É combater mesmo. É aquela coisa, se você, assim, adora uma fofoca, eu adoro. Adoro uma fofoca, é trabalhar, alguém te conta e você, que vontade de contar, mas tu segura e não conta. Fica com você. Era uma fofoca ruim, não ia fazer bem para ninguém, mas a gente não aguenta, né? Às vezes a gente diz assim, não, vou contar só para você, mas tu não conta para o outro.
Eu viro as coisas e está contando o outro. Então, se eu vencer esse desejo de fazer fofoca, de fazer maledicência, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Isso que agrada a Deus. Por que que eu enxergo com tanta clareza o defeito do outro? Aqui, ó, sem conhecer vocês, eu dei uma olhadinha assim, eu aponto um defeito de cada um, com facilidade. E com certeza todos vocês aí já viram uns 4, 5 meus, assim, só em 15 minutos, já mais até. Já viram uns 10 defeitos. E como é que a gente não enxerga o nosso? Essa é a história do arqueiro e da trave no. Sabe por que que a gente é assim? Por que que a gente não enxerga o nosso defeito e enxerga do outro? Porque eu penso que eu sou melhor que vocês. Quando eu penso que eu sou melhor do que ela, aí o defeito dela eu enxergo todos, mas o meu eu não vejo. E o nome disso é orgulho. E vejo, eu sempre digo assim, a gente tem que, não é para ninguém sair contando o que é, mas que cada um faça a sua análise. Compare você com a tua esposa. Eu sou melhor do que ela. Compare você com o teu marido, eu sou melhor que ele. Ele só faz bobagem. Com você e teu filho, com você e teu patrão. A gente sempre acha que é o melhor. Na verdade, nós somos a azeitona da empada sempre. A cereja do bolo sou eu. Entende? Então, para a gente pensar nisso daí. Do atire a primeira pedra, todo mundo sabe, né? A história como é que foi. Quem foi os primeiros que saíram lá quando Jesus disse atire a primeira pedra, quem não tiver com pecado? Quem foi que saiu primeiro? Mais velhos. No meu caso, eu fui o primeiro que saiu. Porque a gente errou mais. Cada um, nós temos, ó, não pense que a nossa jornada agora foi ruim, não. Todos nós já temos uma jornada muito boa, nós somos importantes, fizemos muitas coisas boas, mas temos condições de fazer muito melhor ainda. Essa que tem que ficar a mensagem. Eu tenho condições de fazer melhor do que eu já estou fazendo. Então, por isso que, naquela outra, quando Jesus falou, ninguém atirou a pedra, os mais velhos foram, já quanta coisa eu fiz. Daí um lembrou que tomou a cabra do outro, que logo na venda de uma faca, aquela coisa, e foi. E nós temos tantos assim, então, essa coisa. Para encerrar, eu vou deixar 3 letrinhas para vocês, que vai ajudar, se vocês conseguirem gravar e fazer de vez em quando, mas vai ajudar muito, a mim tem ajudado a viver melhor esta jornada. É BIP, letra B, letra I, letra P. O B é benevolência para com todos. Todos, gente. Todos é todos mesmo, não é eu vou deixar alguém de fora, é ser bom com todos. É difícil? Se hoje você não consegue ser bom com 10, seja com 5, com 3, com 2, mas esse é o exercício. Benevolência para com todos, bondade para com todos. A segunda letra é o I. Esse é mais fácil de entender. Indulgência para com as imperfeições alheias. Fazer eu aqui que vocês vão ver como dá certo. Imagine domingo, o marido chega e esmoa a mulher, deixa que hoje eu faço o almoço. Fica atrás, a mulher solta aquele sorrisão, trabalhou a semana inteira, domingo não vai precisar fazer, deixa por minha conta que eu faço. E ele diz, eu vou fazer uma lasanha. E faz uma lasanha, e a lasanha fica maravilhosa, boa mesmo. Come, todo mundo satisfeito, e a mulher vai para a cozinha. Quando ela olha, tem molho de tomate no fogo, toda a cozinha está uma bagunça só. Ele usou até o pano que era de louça para limpar a forma, aquela coisa toda. Ela fica brava, né? Indulgência com as imperfeições alheias. Ele só sabe fazer lasanha, limpar ele ainda não sabe. Ele pode inverter, fazer o papel do marido e da mulher também. Imagina assim, o marido ensinando a mulher a dirigir. Todo mundo já passou por isso, né? Seja indulgente, ela ainda não sabe dirigir, seja indulgente. Então, indulgência com as imperfeições alheias. E o último, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Meus irmãos, passei só 5 minutos, que o Feijão me pediu. Agradeço vocês a oportunidade de estar reunido com essa família tão boa, vi muitos rostos bonitos.
venham sempre, se puderem, estudem a doutrina junto com o Feijão, com a Gladys e toda a equipe aí, que com isso nós faremos com que o nosso mundo seja melhor, nós nos tornando melhor. Muita paz. Nós agradecemos o Aramis. Muito obrigada pela sua linda palestra. E vamos tentar praticar o BIP, né? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Obrigada. Vamos então agora fazer o nosso segundo momento da noite. Vamos praticar a nossa caridade, não de forma material, não, de forma moral. Vamos tentar lembrar de todos aqueles que estão precisando neste momento. Vamos lembrar quantas vezes a gente pode oferecer o nosso ombro, quantas vezes a gente pode oferecer o nosso ouvido, o nosso abraço. Vamos lembrar de todos os que estão lidando com doenças, os que estão com dificuldades das mais diversas. Nossas crianças, os nossos velhinhos, os que já desencarnaram. Que Jesus seja a luz e seja o abraço para todos. E agora nós faremos o nosso passe de forma coletiva. Convido a fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, tendo Jesus em nossos corações. Vamos serenar nosso coração e receber os fluidos salutares que nos vêm diretamente da espiritualidade benfeitora, nos trazendo energias de paz, tranquilidade, bem-estar que nós estamos precisando. Vamos ser agradecidos por este momento e vamos levar um pouco dessa tranquilidade também para aqueles com os quais nós convivemos. E assim, cheios de gratidão, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, por caridade, de todo o mal. E que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos quem nos acompanhou pela internet. E nós temos um convite, 2. Um convite para sábado que vem, estarem todos presentes, porque nós teremos a apresentação do Coral Kids, o coralzinho das crianças, e também do coral adulto do Allan Kardec. E o outro convite é para estarmos juntos amanhã, quem puder, aqui no Centro Espírita Allan Kardec, para o Evangelho no Lar, que acontece aqui nos domingos, às 19 horas. Para o próximo sábado também, convite para às 19 horas estarmos juntos novamente. Muito obrigada pela presença, tenhamos uma boa semana e até o próximo sábado.